paixão de mulher. Carmela e Gaivota ficam aflitas, se questionando sobre o que farão agora. A mais velha pensa em conversar com Ivan para tentar livrá-las da dívida. Gaivota nega e diz que ele não é uma boa pessoa. Carmela afirma que Ivan nunca fez nada contra elas e decide falar com ele. A jovem nega energicamente e revela à mãe que Ivan tentou abusar dela. A mais velha fica em choque. Gaivota conta à mãe o que Ivan fez com ela e diz que foi Sebastian quem a salvou. Carmela indaga o motivo de a filha não ter contado antes e destaca que o canalha precisará ouvi-la. Gaivota nega e diz que a mãe não fará nada, pois só contou para que soubesse o tipo de homem que Ivan é. Sebastian conversa com o cliente. Ivan, Lucrécia e Lúcia chegam ao local. Gaivota diz que irá trabalhar e pede para a mãe descansar um pouco. Carmela enfatiza que, mesmo que trabalhem dia e noite, não conseguirão juntar 15 milhões de pesos. Ela pede para a filha contar a Sebastian o que aconteceu. A mulher pondera que já pensou nisso, mas teme que Sebastian ache que ela está se aproximando por interesse. Carmela observa que ele está apaixonado e afirma que não pensará dessa forma. Gaivota questiona como ele poderia ajudá-las. A mais velha pontua que ele pode ajudá-las de várias formas, como encontrar o dinheiro dado a Otávio ou até mesmo convencer Ivan a não cobrar a dívida. Gaivota consola a mãe e garante que elas sairão dessa. Sebastian vai buscar gelo e Lúcia o segue. Ivan sugere à noiva que eles vão embora. Lucrécia nega e pede para ficarem mais um pouco. O homem afirma que o irmão não quer mais nada com Lúcia. A mulher questiona se Sebastian tem outra. Ivan, lembrando do que fez com Gaivota, responde que não sabe. No bar, Paula conversa com o gringo, enquanto Bernardo e Carlos discutem sobre negócios. Paula pergunta se o amigo do gringo é muito mulherengo. Arthur nega e diz que ele não tem namorada no momento. A mulher se surpreende. O gringo revela que o amigo é gay, assim como Bernardo. Paula ressalta que o irmão gosta de mulheres. Arthur lamenta e diz que o amigo ficará triste. Vicky leva comida para a mesa deles. Marcela demonstra ciúmes. Lucrécia e Lúcia conversam sobre detalhes do casamento. A noiva sinaliza para que a amiga mostre o decote, tentando chamar a atenção de Sebastian. Ivan percebe e diz que irá pegar uns livros. Lucrécia afirma que irá também. Sebastian pergunta se eles vão ficar. Ivan nega e informa que levará Lucrécia e Lúcia para casa. Ele pergunta se a mulher ficará. Lúcia comenta que talvez, mas ressalta que tem muitos afazeres no dia seguinte. Ivan e a noiva saem. Sebastian tenta puxar assunto com a ex-Lúcia, diz que está triste, pois ele pareceu não gostar de vê-la. O Valerro nega e explica que teve um dia complicado na empresa, comentando que Ivan não aceita bem suas opiniões. Lúcia lembra que ele tem emprego garantido em Nova York e o incentiva a voltar. O homem afirma que, após ver a situação da empresa, decidiu ficar por um bom tempo. Gaivota canta no bar do seu Pedro. Lemarcos comenta que Sebastian adoraria estar lá. Paula pergunta o motivo. Marcela desconversa, dizendo que o irmão adora esse tipo de música. Lúcia afirma que a empresa não é razão para ele permanecer. Sebastian recebe um vídeo de Gaivota cantando. Lúcia pergunta sobre a música. O Valerro diz que é a irmã dele que está no bar com o namorado. Lúcia pede para ver o vídeo e estranha ao ver apenas a mulher cantando. Sebastian explica que ela queria mostrar o bar de seu Pedro. Lúcia comenta que ele nunca gostou desse tipo de ambiente. O homem admite que agora percebe o quanto pode ser bom. Lúcia ironiza, dizendo que o luto não tem sido tão ruim. Sebastian esclarece que estava lá apenas pela ocasião. A mulher insinua que ele não respondeu suas mensagens porque estava ocupado. Ela se aproxima cada vez mais e diz que sentiu saudades. Sebastian a impede e revela que conheceu outra mulher, lembrando-se do beijo com Gaivota. Leônidas chega ao bar. Paula vê Lemarcos conversando com uma mulher e provoca Marcela, insinuando que ela deveria emagrecer para não perder o namorado. Marcela rebate, dizendo que a irmã, mesmo magra, continua solteira. Lúcia se irrita, mas disfarça. Ivan e Lucrécia chegam para ir embora. Lúcia pede 1 minuto a sós com Sebastian. Ela questiona há quanto tempo ele está com a outra mulher. O homem explica que não sabe exatamente, mas ressalta que não quer falar sobre isso. Lúcia reclama por ele ter trocado o relacionamento de 5 anos tão rápido. Sebastian responde que tentou conversar com ela, mas foi ignorado. A mulher afirma que poderiam ter resolvido. O homem lamenta e explica que as coisas simplesmente aconteceram.
Lúcia pergunta o que a outra mulher tem de tão especial. Sebastian diz que discutir isso não ajudaria. Lúcia suspeita que a mulher esteja vindo para o apartamento dele. Irritada, sai do local. Gaivota continua cantando no bar. Leônidas observa. Sebastian assiste ao vídeo da amada. Após a apresentação, Gaivota esbarra no agrônomo, que a convida para conversar. Falam sobre a palestra que ele deu. A mulher observa que seria bom ele voltar para treinar os trabalhadores e patrões. Leônidas elogia a maneira de pensar dela e considera diversificar a produção além do café. Marcela e Lemarcos veem Gaivota conversando com o agrônomo e ficam curiosos sobre quem é o rapaz. O homem lamenta que, para a família dela, Gaivota tenha tantas imperfeições, assim como ele. Lúcia lamenta com a amiga o fato de Sebastian já estar com outra. Ela supõe que seja uma modelo de Nova York ou alguém de Bogotá. Lucrécia sugere que ele conheceu a nova mulher naquele dia, pois não saía da fazenda. Lúcia destaca que precisa descobrir quem é para saber se ainda tem chance. Arthur, timidamente, convida Paula para dançar. A mulher recusa. Carlos chama Bernardo para uma ligação do lado de fora. Leônidas pede para marcar uma nova palestra. Gaivota o orienta a conversar com Aurélio. O agrônomo pede o número dela para facilitar o contato. Marcela comenta que, se Sebastian visse Gaivota trocando o telefone com outro, ficaria furioso. Lemarcos observa que estão apenas conversando. Marcela enfatiza que, mesmo assim, estão trocando telefones. Leônidas se despede. Marcela e o namorado vão até Gaivota. Lemarcus a cumprimenta rapidamente. Marcela pergunta se é verdade que Gaivota frequenta a fazenda desde pequena. Gaivota confirma, recordando-se de ver as irmãs brincando no terraço, mas que a mãe nunca a deixava se aproximar. Marcela comenta que ela é praticamente da família. Gaivota nega, mas ressalta que gostavam muito de Otávio. A Valerro comenta que o pai era muito querido e revela que Sebastian ficou muito mais feliz depois de se aproximar dela. Gaivota fica emocionada. Marcela revela que Sebastian tinha uma namorada, mas não a amava, e ressalta que com Gaivota é diferente. A cantora se surpreende. A Valerro reforça que o irmão está feliz com ela. Carlos termina a ligação e agradece Bernardo. O Valerro pergunta se ele gostou da cidade. O homem confirma, mas lamenta ter que partir no dia seguinte. Bernardo questiona o motivo da pressa. Carlos admite que conheceu pessoas encantadoras, e se Bernardo convidasse, ficaria mais tempo. Ele se aproxima e beija Bernardo, que se afasta imediatamente, indignado. Bernardo questiona se ele enlouqueceu. Carlos pede desculpas, dizendo que pensou que havia sinais. O turista afirma que já esteve na mesma situação e entende o medo. Bernardo, furioso, acerta um soco em Carlos. Um homem avisa que há uma briga lá fora. Marcela e Gaivota correm até o local. Eles são separados. Bernardo, irritado, se retira, seguido pelas irmãs. Arthur se preocupa com o amigo. Carlos afirma que não precisa de ajuda e pede que voltem para o hotel. No retorno para casa, Paula tenta descobrir o motivo da briga, mas Bernardo se recusa a falar. Lucrécia tenta tranquilizar a amiga e afirma que, se Ivan souber de algo, contará para elas. Lúcia ressalta que Marcela provavelmente sabe de alguma coisa, mas garante que jamais revelaria para ela. Lucrécia comenta que, na semana seguinte, irá à fazenda e sugere que elas aproveitem para tentar descobrir algo. Lúcia pede para anteciparem a viagem, pois não quer que o namoro de Sebastian se torne algo mais sério. Gaivota chega em casa e encontra a mãe acordada. Ela observa que, se Carmela demorar para dormir toda vez que ela chegar tarde, pedirá demissão. Carmela explica que não consegue dormir e diz que sente como se estivesse perdendo as forças. Gaivota enfatiza que, quando Ivan chegar, irá pessoalmente falar com ele. A mais velha proíbe a filha de enfrentar o canalha. A jovem esclarece que irá até a casa dele e que Ivan não poderá fazer nada. Lemarco sai do quarto e se esconde discretamente em um cômodo. Bernardo permanece pensativo no escritório. Gaivota conta à mãe sobre a briga da noite anterior e diz que Marcela revelou que os irmãos têm brigado desde a morte de Otávio. Carmela pergunta o que irão fazer. A jovem responde que irá tentar conversar novamente com Ivan para pedir o perdão da multa e recuperar as economias delas. Ela esclarece que as terras terão que ser esquecidas. A mãe afirma que já não contava mais com as terras, pois elas nunca ganharam nada de mão beijada e sempre conquistaram tudo com esforço. Sebastian pergunta a Aurélio quando será feita a colheita do café especial. O capataz informa que já está na hora,
pois o café já atingiu 36 semanas. Ivan fica surpreso com o tempo decorrido. Aurélio explica que Otávio queria um café mais maduro. Sebastian estranha o fato de Ivan não saber disso. O irmão responde que deve ter esquecido. Sebastian observa que talvez Ivan nunca tenha realmente se interessado pelo café especial e diz que foi isso que o pai comentou. Ivan confirma e admite que, até hoje, não se interessa. Sebastian ressalta que, embora o preço do café tenha subido, ele pode cair novamente, e diz que pretende conversar com os Gonzales, pois eles estão vendendo café para uma única empresa e obtendo bons resultados. Ele destaca que o assunto deverá ser tratado na primeira reunião e que, por isso, a auditoria precisa ser feita o quanto antes. Marcela impede que a irmã conte à mãe sobre a briga. Júlia chama Bernardo para o café. O rapaz chega à mesa. Marcela e Paula comentam que irão à cidade comprar algumas coisas. Sebastian se oferece para levá-las. Júlia pergunta se Lemarcus irá cozinhar novamente. O homem confirma e diz que fará uma sobremesa e biscoitos para acompanhar o café. Ivan ironiza que já podem demitir Margot e contratar Lemarcus. O cozinheiro afirma que adoraria, mas ressalta que seu sonho é abrir o próprio restaurante. Ivan pergunta, em tom irônico, se ele já sabe onde abrirá. Marcela intervém dizendo que ainda estão planejando e pergunta se ele tem alguma sugestão. No caminho para a cidade, Paula comenta com Sebastian que acha que Bernardo é gay. Marcela pergunta se haveria algum problema nisso e ressalta que é a vida dele. Ela argumenta que entende perfeitamente o irmão não querer se assumir diante de uma família tão conservadora. Sebastian pergunta por que ela acha isso. Paula conta que Carlos é gay e que Bernardo e o turista brigaram na noite anterior. Marcela responde que isso não significa nada. Paula insiste, dizendo que desde que se conheceram, eles não se desgrudaram. Marcela afirma que Bernardo sempre foi o mais comportado da família e que, se brigou, deve ter sido por estar realmente irritado. Sebastian pergunta se elas falaram com Bernardo. Marcela responde que não, pois ele não quis falar sobre o assunto. Paula recorda que, quando criança, o irmão preferia brincar com elas em vez de brincar com os garotos. Marcela rebate, dizendo que isso não tem relação alguma, e destaca que, se ele for gay, não há nenhum problema. Paula ressalta que não é problema, mas também diz que não é ideal. Marcela enfatiza que não entende quem pensa assim. Paula sugere perguntar à mãe o que ela acha. A Valerro retruca, dizendo que a mãe não gosta de Lemarcus, e nem por isso ela vai terminar com ele. Gaivota liga para Sebastian. O homem atende usando fones de ouvido enquanto dirige. Paula percebe e comenta que, pela voz dele, dá para ver que está apaixonado. Ela observa que a mulher deve ser maravilhosa para fazê-lo esquecer Lúcia. Marcela intervém, dizendo que não se deve compará-las. Paula afirma que está apenas falando, pois Lúcia era linda e tinha classe. Marcela ressalta que beleza e classe não são o mais importante, e sim ser uma boa pessoa e fazer Sebastian feliz. O homem muda de assunto e pede para decidirem o que vão fazer na cidade. Paula comenta que o casamento será interessante com a atual e a ex no mesmo ambiente. Sebastian enfatiza que irá sozinho. Marcela se surpreende e pergunta o motivo. Gaivota pergunta como está a mãe. A mulher diz que está bem, mas preocupada, e afirma que elas irão resolver tudo. A jovem pede para a mãe ficar no lugar dela enquanto vai falar com Ivan. Carmela tenta ir no lugar da filha, mas Gaivota impede.